EFT em 6 passos. Este é um curso básico de EFT. É um curso destinado aos principiantes. Pessoas que ainda não conhecem EFT, pessoas que estão começando a conhecer EFT, e também para aquelas pessoas que já conhecem alguma coisa de EFT, mas ainda não estão conseguindo obter os resultados. E nesse curso você vai aprender a aplicar a EFT em 6 passos simples. E com isso você poderá aplicar a técnica EFT em seus problemas, começar a resolver seus problemas com a EFT. EFT significa Emotional Freedom Techniques. É uma expressão em inglês que significa técnicas de liberação emocional. É um conjunto de técnicas para ajudar você a liberar as emoções negativas presentes em você. Ou seja, aquelas emoções negativas que você está sentindo neste momento. Também para liberar as emoções represadas em você, aquelas emoções que estão presentes em você há algum tempo, você não conseguiu se libertar delas. Enfim, EFT é para libertar você dessas emoções negativas. E por que é importante se libertar das emoções negativas? As emoções negativas, elas têm um impacto bastante negativo na sua vida. Quando você está funcionando sob o efeito das emoções negativas, você acaba rendendo muito menos do que poderia render. Ou seja, você não consegue ser a pessoa que poderia ser. Você acaba apresentando desempenho bem inferior. Por exemplo, as decisões que você toma sob o efeito do medo não são as melhores decisões. Muitas vezes são as piores. A EFT muitas vezes é apresentada como acupuntura sem agulhas, porque a EFT é baseada nos mesmos princípios da acupuntura, mas ao invés de usar as agulhas, nós usamos as batidas com as pontas dos dedos em determinadas partes do corpo. E essas batidas são acompanhadas de palavras estrategicamente escolhidas. O princípio que está por trás da acupuntura e, consequentemente, da EFT também, é o conceito de meridianos de energia. Meridianos de energia é o caminho através do qual a energia do seu corpo circula. Para você entender melhor, vamos fazer uma analogia com vasos sanguíneos. Você aprendeu na escola que no seu corpo existem uma rede de vasos sanguíneos. Através dessa rede circula o sangue. Então, o sangue é levado para todos os cantos do seu corpo através desses vasos sanguíneos. E os chineses, milhares de anos atrás, descobriram que no nosso corpo, além dos vasos sanguíneos, existem também os meridianos. Meridianos são o equivalente a vasos sanguíneos, só que ao invés de fazer circular o sangue, através dos meridianos circula a energia vital. É uma corrente elétrica bastante sutil que circula pelo corpo. O bloqueio no fluxo de energia no corpo provoca dores físicas e emocionais. Se você tiver algum bloqueio no fluxo de sangue, você vai ter problema. E dependendo de onde essa interrupção do fluxo ocorre e dependendo do tempo de duração, você pode até acabar morrendo devido à interrupção no fluxo de sangue. A mesma coisa acontece com os meridianos.
a energia vital precisa circular constantemente, livremente. Quando essa circulação é interrompida por algum motivo, quando essa circulação é bloqueada, você tem dores físicas e emocionais. Em outras palavras, você fica doente. Na acupuntura, você sabe que o acupunturista coloca aquelas agulhas em determinadas partes do corpo. E depois de algum tempo, essas agulhas são retiradas e você recupera o bem-estar. Na EFT, ao invés dessas agulhas, usamos batidas com os dedos. Essas batidas são chamadas também de tapping. E quando nós fazemos essas batidas em determinados pontos, acompanhadas de palavras, determinadas palavras, ocorre o desbloqueio do fluxo de energia. Aquela energia que estava bloqueada volta a circular. E com isso você você recupera o equilíbrio energético, físico e emocional. Você recupera seu bem-estar. Os pontos que nós batemos são os pontos localizados nos meridianos. Você está vendo aqui uma série de 9 pontos, começando no ponto 0 e terminando no ponto 8. Então vamos localizar juntos esses 9 pontos utilizados em EFT. O primeiro ponto é o ponto 0, ponto karatê. Fica exatamente aqui. Este é o dedo mínimo, na linha do dedo mínimo. Essa parte aqui. Você bate assim. Chama-se ponto de golpe de karatê, porque justamente essa é a parte que se usa para quebrar, por exemplo, aquela pilha de tijolos, telhas. Aquele golpe de karatê. Você vai bater com a mão dominante na outra mão, numa intensidade média. Você não precisa exagerar, mas também não é só encostar, é para bater mesmo, para que você sinta a batida. Próximo ponto, o início da sobrancelha. Pode ser do lado direito como do lado esquerdo, tanto faz. Bata aqui da mesma forma. Próximo ponto, final do olho, onde termina a cavidade ocular. Próximo ponto, debaixo do olho, também onde termina a cavidade ocular. Próximo ponto, número 4, é debaixo do nariz. O ponto 5 fica entre o lábio inferior e o queixo. Ponto número 6 é o início da clavícula. Bom, você está vendo aqui a clavícula. Tem aqui uma foto ampliada. Você, perto da garganta existe, esse osso faz um U. Quando o U termina, tem uma saliência no osso, logo abaixo dessa saliência. Então você vai bater não exatamente no osso, mas logo abaixo do osso. Também pode ser do lado direito ou lado esquerdo. Próximo ponto, número 7, é debaixo do braço. É abaixo da axila, debaixo da axila, debaixo da axila, na própria costela. Para as mulheres, fica na altura da alça do sutiã. Para os homens, na altura dos mamilos. O último ponto é o topo da cabeça, a parte mais alta da cabeça. Algumas pessoas fazem esse movimento circular, mas não é necessário, ok? Você pode fazer se quiser, mas basta bater na parte mais alta da cabeça. Normalmente nós batemos com pontas dos dedos indicador e médio. Algumas pessoas usam 3 dedos.
ou até 4 dedos, mas normalmente 2 ou 3 dedos. Com isso você localizou os 9 pontos da EFT que nós vamos bater. Bom, agora você vai conhecer os 6 passos. O primeiro passo é escolher o problema. Segundo passo, medir a intensidade que esse problema está causando em você, intensidade emocional. Terceiro passo, elaborar a frase de preparação. Quarto passo, rodada de tapping. Quinto passo, avaliação, reformulação e repetição. Finalmente, o sexto passo é teste. Vamos ver com um pouco mais de detalhe cada um desses 6 passos. Passo número 1 é escolher o problema. É muito importante, principalmente para você que está começando a aprender EFT, saber escolher bem o problema, porque do contrário você pode ficar frustrado. Como em todo aprendizado, no início você começa com coisas simples e fáceis. Você não pega de cara problemas gigantescos. Tenha isso em mente. Bom, então como é que se escolhe o problema? Primeiro critério, você vai pegar um problema simples ao invés de problema complexo. EFT pode tratar perfeitamente de um problema complexo, bastante complexo, mas para isso você precisa de habilidades e também de outras técnicas. O segundo critério é que o problema seja específico, ao invés de um problema vago e genérico. Mais uma vez, EFT pode até trabalhar com um problema vago e genérico, mas é preciso bastante habilidade para lidar com isso. Finalmente, uma vez que você escolheu o problema, você precisa dar nome ao problema. O que é um problema simples? É um problema pontual e não um problema crônico. Problema crônico é aquele problema que se arrasta por longo período. E problema pontual é aquilo que acontece num determinado dia, hora e local. E também tem apenas um aspecto, ou seja, ali tem que ter apenas uma emoção negativa. Por exemplo, raiva. Não pode ter misturado várias emoções. Raiva, medo, tristeza. Por enquanto, o problema simples é assim. Para que você possa entender melhor o que é um problema simples e o que é um problema que não é simples, trouxe aqui alguns exemplos. Dor no pescoço por ter dormido na posição inadequada. Isso é um problema simples. Compare com esse outro aqui. Dor crônica no pescoço devido a um acidente que aconteceu 3 anos atrás. Esse é um problema crônico. Não é simples. Outro. Raiva do dentista por ter deixado você esperando por 40 minutos. Um problema simples. Poderia ter um problema de raiva e é mais complexo. Raiva do seu pai por ele ter maltratado você quando você era criança. Isso é um problema complexo. Mais um exemplo. Relutância em sair num dia de chuva. Problema simples. Agora, relutância em sair de um relacionamento ruim é um problema mais complexo. Eu acho que você já conseguiu entender o que é um problema simples e o que é um problema complexo. No início, você vai trabalhar somente com problemas simples. Outro ponto é que o problema tem que ser específico, envolvendo um evento, uma pessoa e uma emoção ou uma dor. Ou seja, você sabe exatamente qual é o problema. Este aqui é um problema específico, mas esse conjunto aqui não é específico. Ele é um conjunto de problemas, então você não sabe exatamente qual. Mais uma vez, alguns exemplos para você entender melhor.
Dor de cabeça logo acima do olho direito. É uma dor específica. Agora, se você diz hoje estou muito mal, não é específico, é muito vago. Não consigo parar até acabar esse pacote de biscoitos. Então você não consegue parar de comer enquanto não acabar tudo. Problema específico. Não tenho autocontrole. Vago, genérico, porque você pode não ter autocontrole. Você pode não ter autocontrole em diversas ocasiões. Preocupação com a reunião de amanhã. É bem específico, porque você está preocupado com a reunião de amanhã. Ansiedade. Estou ansioso. Não está muito bem definido. Então é vago, genérico. Bom, terceiro ponto importante é que uma vez que você escolheu um problema simples e específico, você vai dar um nome a esse problema. Esse nome em EFT chamamos de frase lembrete. Ou seja, uma ou poucas palavras que identificam exatamente aquele problema. Para que serve isso? Quando nós fazemos EFT, precisamos manter o foco naquele problema. Precisamos estar conectados ao problema. Você não pode fazer EFT e obter bom resultado se sua mente fica passeando por ali. Fica pensando em outras coisas e não aquele problema específico. Então, por isso que nós usamos a frase lembrete. Por exemplo, dor no joelho, essa dor de cabeça, essa raiva. A frase tem que ser curta e simples. Bom, depois de você ter escolhido o problema e dado nome ao problema, o próximo passo é medir a intensidade emocional desse problema. Quanta emoção negativa esse problema está provocando em você. O tamanho do incômodo que isso causa a você. Nós vamos medir essa intensidade numa escala de 0 a 10. Se for uma emoção, você vai medir a intensidade da emoção. Raiva. 0 é nenhuma raiva. Tranquilo, nenhum problema. Raiva. 10 é aquela raiva de querer matar o outro. Você pode usar EFT também para tratar de uma condição física. Dor, por exemplo. Intensidade 0 significa nenhuma dor. Não há nenhum problema. 10 é aquela dor insuportável. E nós também podemos trabalhar as crenças com EFT. E nesse caso, 0 seria você não acredita absolutamente nada naquela ideia. E 10 significa aquela crença é total verdade, você não duvida 1 milímetro sequer. E por que é importante medir? Muitas pessoas que usam EFT não fazem medição. Isso não é bom. Porque se você não faz a medição, você não tem uma noção mais clara do progresso, se está melhorando ou não. E uma coisa muito importante, se você não faz a medição, você vai acabar parando antes de zerar, antes de eliminar completamente aquele sintoma. Você acaba se contentando somente com o alívio e não com a eliminação ou a solução. E outra coisa que pode acontecer se você não fizer a medição é que você pode desistir facilmente. Algumas vezes você consegue uma redução muito rápida, melhoria muito rápida, mas em outras situações a melhoria é muito lenta, muito sutil. E se você não estiver medindo, pode acontecer de você achar que não está adiantando nada, não está funcionando. Você acaba desistindo. Como é que você faz a medição? Essa medição é subjetiva.
não é objetiva. Não tem nenhum aparelho para medir. Então, você escolheu o problema. Já deu nome ao problema. Próximo passo é: feche os olhos. Pergunte a si mesmo: qual é a intensidade disto que estou sentindo? A primeira resposta que vier é a que vale. Pode ser que essa resposta não faça muito sentido para você, não tem problema. É o que vale. Não é, portanto, um número lógico ou racional. Não é um número calculado, pensado. É intuitivo. E se não souber? Algumas pessoas têm essa dificuldade. Se não souber, faça de conta que sabe. Adivinhe. Finja que sabe. Pergunte, faça essa pergunta: se eu soubesse, que número seria? Bom, então você escolheu o problema, colocou a etiquetinha no problema, você mediu a intensidade emocional desse problema. O próximo passo é formular a frase de preparação. É uma frase que tem como finalidade reconhecer que você tem um problema. Isso é muito importante, porque se você não reconhece a existência do problema, você não pode resolver. Então você vai reconhecer o problema. A outra finalidade dessa frase é dizer que está tudo bem em ter esse problema. Mas como está tudo bem em ter esse problema? Se tem problema, não está bem. Aqui é o seguinte: você não vai se criticar, você não vai se condenar, você não vai diminuir a si mesmo só porque tem esse problema. Por quê? Você pode resolver esse problema. O problema tem solução. Então, ao invés de você ficar se sentindo mal, você deve direcionar essa energia para a solução do problema. Então, essa é a frase de preparação. A estrutura dessa frase de preparação é: embora eu tenha este problema, eu me aceito profunda e completamente. Então, embora eu tenha esse problema, é o reconhecimento de que você tem esse problema, eu me aceito profunda e completamente, eu não vou me rejeitar pelo fato de ter esse problema. E essa frase tem que ser dita 3 vezes em voz alta, enquanto você bate no ponto karatê. Exemplos de frases de preparação. Embora eu esteja preocupado com a reunião de amanhã, eu me aceito profunda e completamente. Outro exemplo: embora eu tenha esta dor logo acima do olho direito, eu me aceito profunda e completamente. Embora eu esteja com raiva do meu dentista, eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez, eu me aceito profunda e completamente é frase de autoaceitação. Dizer que você não se rejeita pelo fato de ter o problema. Mas algumas pessoas não conseguem dizer isso. Ou às vezes até dizem, mas isso parece tão falso para essas pessoas. Então, se isso for seu caso, você pode usar alguma frase alternativa. Por exemplo, embora eu esteja com raiva do meu dentista, eu quero ser capaz de me aceitar completamente. Ainda não consigo aceitar, mas eu quero me aceitar. Embora eu esteja preocupado com a reunião de amanhã, eu quero me sentir mais calmo. Eu não estou calmo, eu estou preocupado, mas eu quero me sentir calmo. Então, se você for fazer esse tipo de modificação, mantenha a estrutura, ou seja, a primeira parte da frase é reconhecimento do problema. Segunda parte é algo que leve você na direção da autoaceitação. Ok, então você já escolheu o problema, já colocou etiqueta no problema, já mediu a intensidade desse problema, já formulou a frase de preparação.
O próximo passo é fazer o tapping, ou seja, a EFT propriamente dita. Como é que você faz? Começa aqui no ponto karatê, batendo continuamente, você vai dizer a frase de preparação 3 vezes. Você vai dizer a frase de preparação 3 vezes. Enquanto isso, você bate continuamente nesse ponto. Próximo passo, você vai bater no início da sobrancelha e vai dizer a frase lembrete. E depois, no final do olho, você vai repetir a frase lembrete. E nos próximos pontos, você vai repetindo a frase lembrete, ponto por ponto. Você vai bater de 5 a 10 vezes cada ponto, enquanto diz a frase lembrete em cada ponto. Bom, vamos ver como é que fica num exemplo. O problema é eu tenho dor no olho direito. Ponto karatê, 3 vezes a frase de preparação. Embora eu tenha esta dor no meu olho direito, eu me aceito profunda e completamente. Embora eu tenha essa dor no meu olho direito, eu me aceito profunda e completamente. Embora eu tenha esta dor no meu olho direito, eu me aceito profunda e completamente. Agora, início da sobrancelha, dor no olho direito. Ou poderia ser simplesmente dor no olho. 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 Normalmente nós fazemos uma respiração profunda após cada rodada. Então, faça a respiração. Com isso você completou uma rodada de tapping. Lembre-se que a frase lembrete é para manter o foco, para que você não fique desviando sua atenção para outras coisas. Mas, mesmo assim, é possível que, às vezes, venham pensamentos e lembranças e outras coisas. Se isso acontecer, não permita que essas coisas tomem conta da sua mente. Imediatamente pegue uma folha de papel e caneta e anote isso que está vindo. E deixe deixe no papel. Tire da sua cabeça, deixe no papel e volte para o problema que você estava trabalhando. Isso é extremamente importante. Ok, então você já escolheu o problema e colocou a etiqueta no passo 1. No passo 2 você mediu a intensidade. No passo 3 você criou a frase de preparação. No passo 4, você fez uma rodada de tapping. E agora, no passo 5, você vai fazer a avaliação, reformulação e repetição. Avaliação do resultado da rodada de tapping. Comparar como você estava antes e como está agora. E dependendo do resultado, você vai reformular a frase de maneira que a frase reflita o estado atual. Ou seja, você vai reformular as frases, tanto de preparação como frase lembrete, de maneira que essas frases reflitam o estado de avanço da melhoria. Bom, então você, no primeiro passo, escolheu o problema e colocou etiqueta no problema. No segundo passo, você mediu a intensidade do problema. No terceiro passo, você elaborou a frase de preparação. No quarto passo, você fez a rodada de tapping.
E agora, no quinto passo, você vai fazer a avaliação, reformulação e repetição. Avaliar a intensidade emocional atual e você vai anotar. Por exemplo, você pode ter começado com intensidade 8 e agora é possível que esteja com 6, com 5. Reformular a frase para refletir o avanço. Tanto a frase de preparação como a frase lembrete. Então, depois de uma rodada, você sentiu uma melhora. Poderia ser uma frase assim: embora ainda sinta esta dor no olho, eu me aceito profunda e completamente. E a frase lembrete seria: esta dor remanescente. Ou esta dor restante. Ou alguma frase que dê uma indicação de que mudou alguma coisa. E aí você vai fazer uma nova rodada de tapping usando essas novas frases. E após essa rodada, você vai fazer novamente a medição. Você pode ter começado com 8, foi para 6 e agora pode estar com 5. Você vai anotar. E eventualmente você talvez queira fazer mais modificações na frase, ou não. Você vai fazer novas rodadas. A cada rodada você faz verificação da intensidade, anotar a intensidade, avaliar a necessidade de fazer mudança na frase, até chegar no 0. Você vai continuar isso até chegar no 0. Esse é o passo número 5. Aqui tem um exemplo de como se faz uma modificação nas frases. Então aqui é um exemplo de uma rodada com frase já modificada. Embora ainda tenha esta dor no meu olho direito, eu me aceito profunda e completamente. Embora ainda tenha esta dor no meu olho direito, eu me aceito profunda e completamente. Embora ainda tenha essa dor no meu olho direito, eu me aceito profunda e completamente. Dor no olho remanescente. 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 Terminada a rodada, você respira. Avalia a intensidade emocional, faz a anotação, verifica se essa frase ainda continua válida ou você quer fazer mais modificações. Se for o caso, você faz modificações, se não, deixa assim mesmo e faz mais uma rodada. Depois da próxima rodada, anota um número. Você vai repetindo isso até chegar no 0. Uma vez que você chegou no 0, o próximo passo é teste. Então, no primeiro passo, você escolheu o problema, que é simples e específico, e colocou etiqueta no problema. No segundo passo, você mediu a intensidade. No terceiro passo, você formulou a frase de preparação. No quarto passo, você fez a rodada de tapping. No quinto passo, após a rodada de tapping, você avaliou a intensidade, fez eventuais modificações nas frases, fez uma nova rodada. Depois da rodada, você avaliou novamente, anotou esse número no papel, verificou se há necessidade de fazer mudança na frase ou não. Você fez nova rodada, mediu novamente, anotou, avaliou de novo se há necessidade de mudar a frase ou não. Você fez uma nova rodada e você vai repetindo isso tantas vezes quantas necessárias até chegar no 0. Quando chegar no 0, está acabado. Bom, não está acabado. Você precisa testar para ver se realmente foi resolvido.
como é que se faz o teste? Volta a focalizar o problema e verificar se realmente a intensidade é zero. Mesmo que esteja no zero, aliás, se não for zero, você volta a fazer as rodadas. Agora, vamos supor que você realmente zerou, não sente mais nada. Mesmo assim, você vai forçar mais um pouquinho para ver se realmente foi resolvido. E se aparecer alguma coisa, faça novamente rodadas de EFT. A ideia aqui é realmente fazer uma limpeza completa, até chegar no zero. Esse é o teste. Quando você faz esse procedimento, você já está muito mais tranquilo, porque eliminou aquela emoção, você testou e confirmou que aquilo foi resolvido. Então, você está mais confiante e não haverá problemas. Em alguns casos, você precisa fazer o teste real. Então, você precisa se colocar numa determinada situação e verificar se isso realmente está resolvido. Por exemplo, medo de altura. Você pode fazer essa EFT imaginando você lá no alto de um prédio. Mas o teste que vale mesmo é quando você realmente vai lá em cima do prédio e olha para baixo e não sente mais nenhum medo. E se vier algum medo durante o teste, faz mais rodadas. Não há problema nenhum, você vai continuar fazendo até zerar. Então essa é a EFT, receita básica. O que você aprendeu chama-se receita básica de EFT. É a base de todas as outras técnicas de EFT. Então é muito importante que você tenha domínio dessa técnica, dessa receita básica, para que você consiga evoluir e aprender e usar melhor outras técnicas, caso você queira aprender, caso você queira aprofundar. Bom, vamos recapitular. Escolher um problema que seja simples, específico e colocar uma etiqueta através da frase lembrete, para você saber exatamente qual é o problema. No segundo passo, você vai medir a intensidade emocional, você vai anotar. Terceiro passo, elaborar a frase de preparação, que é reconhecer que você tem problema e também dizer que está tudo bem. Você não vai se rejeitar por ter esse problema. No quarto passo, você faz o tapping, as batidas com as frases. No quinto passo, você faz a avaliação da intensidade emocional, faz reformulação da frase e repetição. E você vai fazer quantas repetições forem necessárias, até chegar no zero. No sexto passo, uma vez que você chegou no zero, você vai fazer um teste para verificar se realmente aquilo foi zerado. Recomendações finais. Comece com problemas simples e específicos. Lembre-se que você está aprendendo, você está treinando. Esta é uma versão básica de EFT, chamada receita básica de EFT. Ela é ideal para problemas simples. Embora essa mesma técnica, aplicada por uma pessoa mais experiente, pode resolver problemas bastante complexos. Existem muitas outras técnicas de EFT para lidar com problemas mais complexos. E com isso, obter resultados mais rápido. Grandes problemas são geralmente problemas pequenos que não foram resolvidos imediatamente e cresceram. Então vale a pena tratar pequenos problemas rapidamente com EFT logo que surgirem. Finalmente, não há o errado em EFT. Existem maneiras mais eficazes e rápidas para resolver o problema, mas você não precisa ter medo de fazer errado EFT. O pior que pode acontecer é não acontecer nada. Então use.
você só consegue obter benefícios com EFT se você praticar.